Oi, gente, tudo bem? Tô aqui agora para falar de percussão do abdômen, certo? A percussão é uma etapa muito importante, porque a gente tem a ideia, né, que a maioria da nossa região abdominal, ela é repleta por gases, né? Porque os intestinos, que são vísceras ocas, elas estão ali, né, com grande quantidade de ar. E elas representam, né, grande porção ali do que preenche a cavidade abdominal. Então, se a gente pensa, né, numa percussão abdominal, a gente tem que ter ideia que a maior parte vai ser uma percussão timpânica. Se a gente escutar alguma área de maciçez, a gente pode estar falando, por exemplo, de um tumor, de uma visceromegalia, como no caso do aumento do baço, né? Ou até mesmo a presença de alguma coisa que não deveria estar lá, como um fecaloma, né? Que é um bolo de fezes. Por isso que é importante a gente saber, né, onde a gente está percutindo e o que pode ter naquela região. Por exemplo, se a gente estiver percutindo, né, a região do nosso fígado, essa região vai ser sempre maciça, porque o fígado ele é uma estrutura muito grande que compõe ali, né, uma grande porcentagem da região do quadrante superior direito. Então, quando a gente fazer a percussão do fígado, é comum que ele esteja maciço, certo? E aí a gente vai fazer a hepatimetria para a gente conseguir, né, ver o tamanho que o nosso fígado tá, para ver se ele tá aumentado ou não. Então, beleza. Então, a gente fala de ascite também, né? Que a maior parte do nosso abdômen deveria estar preenchido por gases. Se está preenchido por água, né? Que é um negócio mais denso, obviamente vai fazer um barulho de maciço, né? Percussão do espaço de Traube. Por que o espaço de Traube ele é tão importante? Porque ele vai fazer ali uma delimitação para a gente poder percutir, para a gente ver a possibilidade de uma esplenomegalia. Então, se a gente percutir no espaço de Traube e a gente escutar uma maciçez, na maioria das vezes ou a gente está falando de um tumor ou a gente está falando de uma esplenomegalia. Então, o que vai fazer, né, o espaço de Traube? O primeiro dele vai ser o rebordo costal, né, na região ali da esquerda. O rebordo costal vai ser essa angulação, né, que o final das nossas costelas vão fazer, que vai ser representado aqui pelo roxinho, né. A linha axilar anterior, que vai corresponder aqui com esse preto, e também o sexto espaço intercostal esquerdo, que vai ser o azul. A gente tem essa linha aqui, né, de Piori, sei lá como é que fala isso aqui, que vai ser uma linha que vai pegar aqui da junção, né, do nosso externo com a clavícula, e a gente vai puxar aqui até o finalzinho aqui do rebordo costal, né, pra gente averiguar se a gente tá falando, por exemplo, do baço ou do rim, porque eles ficam mais ou menos ali na mesma porção. Lembrando que se a gente conseguir palpar alguma coisa nessa região aqui, a gente precisa fazer a percussão para a gente ver se é o rim que está aumentado ou se é o baço que está aumentado. Se for o rim, a gente vai conseguir palpar alguma coisa e o barulho que a gente vai escutar vai ser timpânico. Se a gente conseguir palpar alguma coisa e o barulho que a gente escutar for maciço, a gente está falando do baço. Beleza? O baço é palpável em cerca de 3% das pessoas normais. Então, se a gente palpar o baço, mas não necessariamente a gente tá falando de uma pessoa que tem o baço já mais palpável, né? Que são pessoas um pouco mais magrinhas, a gente não necessariamente está falando de alguma doença, beleza? Maciçez no espaço de Traube, obviamente. A gente pode falar de esplenomegalia, estômago cheio. Fecaloma também é interessante. Fecaloma é uma massa, né, de fezes endurecidas que pode ir para essa região. Adenocarcinoma gástrico, que eu falei, né? Tumores podem fazer isso. Ascite volumosa. Citos inversos, né? Esses citos inversos são os órgãos que são trocados de lugar. Então, no caso, a gente pode estar percutindo o fígado, né? Se tiver trocado. Ou extenso derrame pleural à esquerda. Sim, derrames pleurais, eles podem fazer um enchimento tão grande, né? Ali de líquidos na pleura, que acaba empurrando um pouco o diafragma para baixo e a gente ainda consegue, né, percutir um pouco ali do nosso derrame pleural na região do baço. Para mim parece meio loucura, mas funciona. Que nem eu já falei na linha de Piori, né, pra gente diferenciar de estômago cheio e até mesmo do rim.
Baço aumentado, são muitas coisas que fazem o baço ficar aumentado, não só anemia, que eu coloquei anemia, né, que é o mais convencional que a gente pode falar, mas existem anemias, existem alguns tipos de infecções que podem deixar o baço palpável, doenças de depósito também podem deixar o baço aumentado, certo? E lembrando que a gente vai começar, né, a palpar o baço aqui da região de fossa ilíaca direita, tá? Porque ele cresce assim de maneira meio diagonal. Maciez móvel de decúbito. Aqui a gente já começa a falar de manobras para a gente identificar a ascite, certo? Para a gente identificar a ascite, a gente vai colocar o nosso paciente em algumas posições para a gente poder identificar, né, a quantidade de líquido que tem naquela região. Então, a maciez móvel de decúbito, a gente vai, né, analisar a maciez nos flancos e timpanismo na região umbilical. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma percussão, né, normal, para a gente identificar pontos de timpanismo e pontos de maciez. Depois a gente vai pedir para o nosso paciente ficar em decúbito lateral. Quando ele ficar em decúbito lateral, todo esse líquido que está ali na cavidade abdominal dele vai tender a se mover, né, para a região ali mais baixa, né, para o decúbito. Por exemplo, se ele tem decúbito lateral direito, vai ficar ali, né, mais na região direita dele, né. E aí a gente vai começar a percutir. Quando a gente percutir aqui na região esquerda, né, que vai estar para cima, a gente vai escutar timpânico, 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 e conforme a gente vai descendo, a gente vai identificando, né, um aumento de maciez. Isso vai identificar ascites médias, entre 300 a 1000 ml, né, de líquido nessa região. O sinal de Piparote é o mais para identificar ascites de grande volume, né? Mais de 3 litros de líquido ali na cavidade abdominal. E é muito simples, a gente só vai pedir para o nosso paciente colocar a borda ulnar dele aqui no umbigo, né? Por exemplo, vai ficar aqui retinho no meio da barriga. E aí a gente vai dar um peteleco de um lado, por exemplo, a gente vai dar um peteleco do lado direito e a gente vai sentir, né, com a mão espalmada do lado esquerdo, a onda ela ser levada. Isso acontece, né, porque o líquido ele vai mover, né, essa onda para o outro lado. Então, ele vai identificar grandes ascites. Deixa eu ver, sinal da poça. O sinal da poça ele é muito interessante porque a gente vai pedir para o paciente ficar na posição genotorácica, né, que é essa posição aqui, ou até mesmo na genopeitoral, né, no qual ele vai ficar de 4, né, ele vai ficar de 4 na maca. E aí a gente vai começar, né, a fazer a percussão e a gente vai ver que vai formar como se fosse uma pocinha, né, no meio da barriga dele, que vai ser a região ali onde vai estar o líquido. Ele é o mais sensível, então a gente vai ver ascites com menor, né, de 300 ml de líquido ali presente, porque realmente a gente vai, né, forçar todos os nossos órgãos para frente. Então vai pressionar esse líquido ali, ele vai ficar contido nessa região, por isso que a gente vai ter maior sensibilidade. Semicírculos de Skoda também é muito interessante, porque a gente vai detectar grandes ascites, só que não tão, né, não tão relevante como o de Piparote. A gente vai identificar ali ascites de 1 a 3 litros. E como que a gente vai fazer? Com o paciente em decúbito dorsal ou em pé, o líquido da ascite ele vai tender a se acumular, né, na porção mais baixa do abdômen, por causa da gravidade. Nisso, a gente vai fazer uma percussão de cima para baixo. Então, o examinador ele vai perceber a mudança do som, de um som timpânico para um som maciço, formando uma linha, né, com a curva voltada para a parte de cima da barriga, para a região do epigástrio, que vai ser, né, esse semicírculo de Skoda. Vai ajudar também a diferenciar a ascite de um cisto de ovário. E a gente também tem essa maciez aqui em tabuleiro de xadrez, que não está envolvido necessariamente com ascite, mas sim com tuberculose ou um tipo de carcinomatose, né, que é uma metástase relacionada a um tumor. Então, que a gente vai ter áreas, né, de maciez entremeadas por áreas timpânicas em todo o abdômen. Deixa eu conferir aqui, né, eu botei um timer para desligar meu robozinho, mas eu acho que vai dar tempo de terminar, Hepatimetria. Então, o som hepático que a gente vai percutir, né, nessa região do abdômen vai ser um som relacionado ao fígado. E como que a gente vai começar?
Na linha hemiclavicular direita, a gente vai começar a percutir a partir do segundo espaço intercostal. A gente não pensa, né, que nessa região vai ter o fígado, mas é porque a gente precisa começar acima dele para a gente perceber a diferença do barulho. Então, a gente começa a percutir nessa região e a gente encontra, né, uma área maciça. Quando a gente encontra uma área maciça, a gente já começa, né, a contar. O interessante é a gente saber, né, que pra gente medir, né, a gente precisa ali ver aonde começou e aonde acabou o barulho de maciez, e a gente pega uma fita, uma régua e a gente mede o tamanho. O normal é que a gente consiga que o fígado, né, ele esteja ali entre 6 a 12 centímetros na linha hemiclavicular direita. E se a gente está falando ali abaixo, né, do apêndice xifoide, a gente está falando de 4 a 8 centímetros abaixo do apêndice xifoide, que a gente sabe que o fígado ele tem um formato meio de pirâmide, né? O normal é que o limite superior do fígado esteja entre o quinto e o sexto espaço intercostal, e que o limite inferior seja ali mais ou menos na região, né, do rebordo costal. Deixa eu ver o que mais. Interessante. Se a flexura direita do cólon estiver sobre o fígado, né, a gente tem uma síndrome de Chilaidite, a gente vai sentir um timpanismo no hipocôndrio direito, tá? Na região onde deveria estar o fígado. Então, a gente já pensa, né, que a flexura ali direita do cólon, ele se moveu, né, para cima do fígado. Então, a hepatimetria pode ser falseada. Já aqui na região do lobo direito, né, que é mais alongado do fígado, a gente pode ter um alongamento ainda maior, que vai ser chamado de lodo de Riedel, que vai poder falsear, né, que esse indivíduo ele tá ali com uma hepatomegalia, mas na verdade ele não está. Deixa eu desligar isso aqui. Na verdade ele não está, só o lobo direito dele é um pouco mais longo que o normal e tá tudo bem. A gente tem uma coisa chamada de sinal de Joubert, que é quando a gente tem uma perfuração de víscera oca, que é um pneumoperitônio. E aí a gente vai ter o timpanismo em áreas que deveriam ser maciças, né? Que vai estar ali, por exemplo, na região entre o diafragma e o fígado, por exemplo. E a gente tem a dor apunho-percussão, né, que é o sinal de Torres-Homem, que vai ser derivado, né, ali de processos inflamatórios, como hepatite, colecistite, até mesmo um abscesso hepático amebiano, né, que a gente estudou em parasito, que a gente vai ter, né, ali uma inflamação daquela região ali, ou do fígado, ou até mesmo da vesícula, que a gente vai fazer apunho-percussão e a gente vai sentir dorzinha. Aí eu coloquei aqui algumas anotações sobre qual que é o sinal mais sensível, até o que detecta ascites de maior volume, né? E é isso, galera. Lembrando que o mais sensível vai ser o sinal da poça, que vai detectar ascites menores que 300 ml, e o mais sensível vai ser o de piparote, que vai detectar ascites que tem mais de 3 litros. E é isso.